Como eu vou falar sobre dois personagens, né, dois pensadores, então eu falo Avicena e Averroes. Eu falo primeiro sobre o Avicena e depois a gente dá um intervalinho entre um e outro, né, para respirar um pouco. Né? Bom, Avicena. Falar sobre Avicena realmente é um problema porque tem tanta coisa assim, importante, né? Que pode ser dito sobre ele, que é difícil até escolher. Mas, claro, eu vou me centrar na parte mais relacionada com a filosofia. Né? Porque Avicena realmente foi um desses gênios, assim, dos maiores da humanidade. Não. Quer dizer, todo mundo conhece a importância dele para a medicina, mas na área da filosofia ele é fundamental também para toda a filosofia medieval. Então, ele com Averroes praticamente deram todas as linhas mestras, né, do pensamento cristão medieval. Bom, Avicena, com o nome é uma transposição à literação, né, de Ibn Sina. O Ibn em árabe significa a genealogia do indivíduo, né? Ele é da gens ou da família do Sina, né? Como Averroes, né, que é Ibn Rushd, né? Aí pelo som, né, fizeram Averroes, né, da linhagem dos Rushd. Né? Geralmente esses pensadores têm um nome meio comprido, né? O de Avicena era Abu Ali al-Husayn Ibn Sina. Já tem mais outros, mas resumindo, então, ele nasceu em 980, portanto, no fim do século IX. Vamos para situá-lo, né? Porque o islamismo, a data oficial do islamismo é 632, né? Do século VII. Então já tínhamos atrás aí mais de 5 séculos de cristianismo. Né? E o local de nascimento de Avicena é Camaitã, que significa terra do sol. Fica hoje seria o norte do Afeganistão, aquela região ali, que naquela época tudo ali fazia quase um bloco, né? Até a fronteira com a Turquia, com a Síria. Então aquela parte ali toda girava em torno de Bagdá. Né? Bagdá hoje está dentro do Iraque, né? Por causa da fronteira com o Irã, né? Mas ali era terra comum, né? Tinha uma cultura comum e tudo. E é importante também porque o Avicena ele foi um gênio assim em tudo. Né? Aos 10 anos ele já sabia de cor todo o Corão e todas aquelas disciplinas básicas. Né? Então ele teve um mestre chamado Abu Abdallah an-Nateli, né? Que se apresentava como filósofo, foi o seu primeiro mestre. E sob a orientação dele, ele leu a Isagoge de Porfírio, aquela introdução, né, às categorias de Aristóteles. E ele fazia tantos comentários sobre o que lia, né, que o mestre explicava, que o mestre logo achou que não tinha nada mais que ensinar para ele. Aí disse para o pai, né, que o filho devia desistir de todo tipo de atividade, só se dedicar ao estudo, porque realmente era um gênio. Né? Então, com praticamente 18 anos, ele já sabia tudo que se podia saber naquela época, né? Inclusive em medicina. Né? E depois desse período, né, aí o mestre dele teve que viajar e deu umas orientações para ele, e ele então adotou um tipo de trabalho assim bem rigoroso até, né? Ele tinha 16 anos, ele mesmo conta um discípulo e amigo dele chamado Juzjani. Esse amigo foi importante, porque não só apoiou Avicena em determinadas situações difíceis da vida de Avicena, dando hospedagem, etc., mas ele ficava quase no pé do Avicena cobrando que ele escrevesse sobre determinados temas, né? Então, graças a esse discípulo e amigo é que nós temos
o Cânone de Medicina, etc., os livros mais importantes de Avicena. E Avicena mesmo conta que ele começou a escrever aos 22 anos, a pedido de um amigo. Então ele estava sempre assim escrever meio pressionado, né? E produziu, praticamente são atribuídos a ele mais de 400 títulos, né? E em árabe e 20 e tantos em persa, porque Avicena era de raça persa, né? Então, mas aí os árabes já tinham tomado toda aquela região, e aí o árabe passou a ser a língua oficial, né? Mas Avicena foi muito importante para a língua persa, porque praticamente os escritos dele serviram de base para a literatura persa posterior. Então, por volta dos 19 anos, aliás, aos 18 anos, os conhecimentos dele em medicina eram tão já completos que ele foi chamado para atender o emir de Bukhara, cidade perto de onde ele nasceu, com uma doença que os médicos, nenhum médico conseguia curar, né? E Avicena, então, foi lá, deu um jeito no problema da saúde dele, e aí o emir ficou tão satisfeito que lhe franqueou a sua biblioteca, que era chamada Templo da Sabedoria, e aí Avicena se viu diante de um material riquíssimo. Ele falou que tinha caixotes e caixotes, tudo quanto era assunto, né? Então, para ele, aquilo foi uma maravilha, né? Ele tinha total liberdade, então escolheu o que interessava, tudo ali, né? E aos 19, então, ele já estava familiarizado tanto com a medicina, filosofia, física, lógica, etc. Tudo isso ele dominava, né, perfeitamente. E foi então que ele começou lá, então, a pedido de um amigo, a escrever seus primeiros livros, né? A vida de Avicena é bastante assim, conturbada. Eu tenho aqui um mapa, mais ou menos, foi feito com base na própria autobiografia dele, que ele ditou a esse amigo e discípulo dele, né? Então, ele passou a vida toda correndo de um lugar para outro. Geralmente, o biógrafo dele não diz as razões dessas correrias todas, né? Mas, pelo que consta por outras fontes, né, Avicena teve uma vida sexual muito intensa e conturbada. Então, isso leva a gente a deduzir que foi alguma confusão que ele aprontava nesses lugares com as mulheres, né? Porque ele não escondia o seu entusiasmo, né, pela música, pelo vinho e pelas mulheres. Por isso sempre foi visto como um cara meio devasso pelos muçulmanos radicais, né? Mas eles que nunca deu muita importância a isso. Ele fazia a vida do jeito que ele achava que devia fazer, então isso criou certas versões, ou até lendas, segundo as quais Avicena teria morrido, né, devido aos excessos sexuais, que ele não conseguia. E, entretanto, ele foi um grande místico. Ele tinha um projeto de filosofia chamado Filosofia Oriental, para se opor à filosofia ocidental, que era aqui de Bagdá, por outro lado, muito intelectualista para ele, né? Então ele tinha mas um projeto que ficou apenas esboçado, onde exatamente a mística seria a parte mais importante. E, segundo pesquisadores, né, que conheceram esse esboço de Avicena, ele iria basear essa filosofia oriental na sua experiência pessoal, sempre no campo da mística. Então, eu penso que isso também tem a ver com certa ligação que Avicena teve com a chamada heterodoxia ismaelita, que é uma espécie de heresia ali no islamismo. Ismael era um dos chamados imãs. Tínhamos o califa e tinha a figura dos imãs, que era uma espécie assim, de santos, né? Orientadores espirituais, etc., né? E na sucessão do sexto para o sétimo, teve uma confusão lá na família. O que deveria exatamente ser nomeado imã foi deixado de lado por quem devia indicar a sucessão, indicaram outro, e aí os partidários desse
que devia ser o novo imã, formaram a seita dos ismaelitas. E aí essa seita degringolou, inclusive passaram a defender o matrimônio temporal, baseado em contrato, né? E entre outras ideias também, eles pregavam que o místico, chegado a um certo nível de evolução, ele estava totalmente livre de qualquer lei, tanto civil como moral, religiosa, né? E que, então, os demandos, né, no caso, na sua vida, no caso sexual, isso não afetava em nada a parte espiritual desses ismaelitas, né, mais evoluídos. Não sei se Avicena se considerou também assim. Inclusive, Avicena sempre foi mal visto pela desconfiança que se tinha dele estar vinculado a essa seita, que geralmente os sultões aqui o favoreciam, e para quem ele trabalhou, né, os emires, eram todos geralmente muçulmanos radicais, né? E Avicena, então, geralmente eles não tinham a quem recorrer por problema de saúde, e Avicena, então, exatamente conseguia bons resultados, né, sempre que era chamado. Então ele sempre esteve a serviço desses emírios por causa disso, né? Embora eles tivessem um certo pé atrás em relação às suas ideias, né? Mas como ele era um gênio realmente, isso também servia, né, para que esses preconceitos, né, não prejudicassem tanto, né? Bom, então quer dizer, ele nasceu ali perto de Bukhara, subindo um pouco tem Gurjan, que era uma cidade que foi das primeiras a cair sob o poder dos turcos, porque nessa época já os turcos começaram já a dominar determinados principados ali nessa área, né? E geralmente esses sultões turcos eram radicalíssimos, né? Embora convertidos ao islamismo, mas eram mais radicais do que os próprios árabes ou muçulmanos tradicionais. E Avicena sempre teve em contato com eles porque, devido à sua fama como bom médico, ele sempre era chamado para a corte, né, desses sultões, né? E então uma primeira mudança, né, de cidade de Avicena, que foi então que ele estava em Gurjan, a serviço de Sultão Mahmud. E então esse sultão, quando tomou conta dessa cidade, ele soube da fama de Avicena, né? E mais uns outros lá, tinha um pintor também, e que estavam na corte de um outro príncipe de uma cidade vizinha. Então ele mandou um aviso lá, dizendo que estava interessado na presença de Avicena e todos aqueles sábios na corte dele, que ele promovia reuniões semanais e queria tê-los lá, né, para esses debates onde se debatia sobre filosofia, ciências, religião e tudo isso, né? Mas Avicena sabia que esse sultão, chamado Sultão Mahmud, era muito radical, né? Então aquele grupo, e o sultão da cidade vizinha chamou o grupo e explicou para eles: olha, o sultão pediu que vocês fossem para lá, né? E eu não posso negar isso porque ele é muito poderoso e ele está a fim de querer conquistar o meu principado também, né? Então tem que manter boas relações. Então a maioria concordou, né? Porque sabiam que esse sultão era muito generoso, né, com os sábios e intelectuais. Mas o Avicena e um outro amigo dele resolveram fugir. Então, aí fugiram, foram para uma cidade vizinha lá, enfrentaram fome, etc., durante esse percurso. Inclusive, esse outro amigo dele acabou morrendo nessa viagem, né? Mas Avicena conseguiu chegar até essa cidade, né? Depois, quando o sultão se afastou daquela região, ele voltou para Gurjan, né? Não se sabe também por que ficou pouco tempo aí, de repente resolveu sair também dessa cidade. Aí foi para Rai,
que era a sul do Teherã de hoje, né? Chamada, era a antiga Haga, e essa cidade depois foi destruída em várias guerras, depois foi fortificada por Dario, foi destruída por Alexandre e reconstruída por Seleuco Nicanor, né? E em Rai, então, que era um local de cruzamento de várias etnias, né? Inclusive até da Índia e da China, a Avicena encontrou ali um lugar relativamente favorável, né, para o que lhe interessava nas suas pesquisas. Mas quando ele chegou nessa cidade, o príncipe da cidade tinha acabado de falecer e deixou um filho pequeno para substituí-lo. Então, a viúva, que era uma mulher muito capaz, muito enérgica, assumiu o poder, né? Ela é conhecida como Al-Saída, né, em árabe, a senhora, né? Então, a Avicena ofereceu seus serviços a ela, mas o outro filho dela, quer dizer, o filho que devia suceder o pai, seria Majd el-Dawlet. E o irmão dele, chamado Shams al-Dawlet, atacou a cidade e a conquistou, né? E aí a Avicena teve que fugir de novo, né? Porque ele estava vinculado com a outra família, né? Mas aí esse novo sultão, o novo emir ali da cidade, teve uma crise de cólicas, não sei exatamente o que seria essa crise de cólicas, e a Avicena foi chamado então para ir, conseguiu curá-lo, aí se tornou íntimo da corte, né? E o príncipe, então, resolveu nomear a Avicena como grão-vizir, né? Mas não sabe por que razão o exército se opôs, né? E foi tão violenta essa oposição que a Avicena teve que fugir de novo, ficou 40 dias escondido lá na casa de um amigo, né? E aí esse seu amigo e discípulo, melhor, e amigo, né, aproveitou para estimular a escrever, a continuar a redação dos seus livros, né, sobre medicina e outros assuntos, né? E aí a Avicena, nesse período, né, depois que essa confusão toda, ele acabou assumindo o cargo de grão-vizir ali da região. E aí teve que adotar um sistema de vida bastante pesado, né? Ele levantava de madrugada, aí escrevia lá uns 50 páginas do famoso cânon da medicina que ele estava escrevendo, sempre estimulado, né, pelo seu discípulo, né? Então se levantava de madrugada, escrevia umas 50 páginas, aí de manhã reunia os amigos lá para discutir o que ele havia escrito, depois ia para a corte, né, trabalhar lá, despachar como grão-vizir, voltava, almoçava com os amigos, tal, porque ele sempre tinha amigos lá e não gostava de ficar sozinho, né? Ele nunca se casou, né? Mas sempre tinha alguns amigos que estavam junto dele. Aí depois dormia um pouco depois do almoço e voltava novamente para o palácio, onde ele ficava exatamente com o emir lá, despachando ou resolvendo problemas da administração. Então se nota por esses dados, né, que foram fornecidos pelo amigo e discípulo dele, essa atividade muito agitada, essa vida muito agitada de Avicena. Quer dizer, ele atuava em várias frentes ao mesmo tempo. Então, sabe que ele tinha uma grande capacidade realmente, né, para isso, né? E aí, nessa época, né, quer dizer, a Avicena tinha se transferido para Ramadã, uma outra cidade mais ao sul, né? E outro príncipe, Alá el-Dawlet, atacou e conquistou essa cidade. E aí a Avicena novamente teve que fugir. Então a Avicena foi para Ramadã, exatamente, onde mais uma vez, né, ele ficou a serviço do príncipe local. Aí o príncipe resolveu, que era um príncipe gostava muito de
de lutar, né, de atacar outros principados, que ali era, nessa época, havia muitos principados, cada um querendo, né, dominar o outro. Né? Foi exatamente o que os sultões turcos aproveitaram exatamente para, enfim, acabaram dominando aquela região toda, né? E aí os califas ficaram mais uma figura, assim, sem maior significado, né? Apenas como figurantes no governo. E os turcos que passaram a mandar. Então essa época aí de Avicena e Ramadã, que aliás ele acabou morrendo aí perto dessa cidade, já está no final, foi uma época assim bastante confusa, né? Que ele participou como médico particular desse príncipe em algumas batalhas e quando essas escaramuças do príncipe terminaram, na viagem de volta, Avicena se sentiu muito mal. Dizem que cólicas, eu não sei exatamente essas cólicas o que eram, mas eu sempre falo em cólicas, né? Ele também foi atacado por isso e causaram várias úlceras intestinais em Avicena. Então os médicos prescreveram para ele umas poções, que seriam assim, umas 2 medidas dessas poções, mas os seus servidores lhe deram 5. E a Avicena tomou as 5 e aí ficou ruim de vez, né? Aí exatamente como resultado disso acabou falecendo no dia 18 de junho de 1037, bem início da Idade Média nossa, né? E segundo o seu Jussani, que é esse discípulo dele, isso aconteceu porque esses servidores tinham roubado muito dinheiro de Avicena e muita coisa. Então, eles tinham medo que se Avicena se curasse, eles seriam castigados, né? Então, fizeram essa trama aí e Avicena acabou. Não? Então, a realidade da vida de Avicena então, foi bastante tumultuada, né? A certo ponto, bastante confusa, porque nem o discípulo dele, nem o próprio Avicena entraram em detalhes, né, sobre a sua vida. Tudo ficou assim, uma espécie de nebulosa, né? Não fizeram nenhum comentário sobre as causas, né, de todas essas andanças de Avicena. E sabe-se que Avicena nunca foi uma figura popular, né? Então, e isso fez com que os seus inimigos se aproveitassem para divulgar uma figura bastante pouco abonadora a respeito dele. Inclusive na literatura árabe, literatura persa e turca, se encontram muitas referências a Avicena como sendo um bruxo, né, um mago e até um conjurador dos maus espíritos, devido talvez às curas extraordinárias que ele conseguia, alcançava devido exatamente à metodologia que ele usava diferente, né? Dizem que era uma pessoa muito simpática e gostava de se vestir muito bem, né? Isso realçava ainda mais a figura não simpática de Avicena. E teve esse problema, então, todos repetem isso, né? Dessa compulsão sexual que ele sempre sentiu e nunca conseguiu dominar, né? Então isso criou essa quase lenda, né, de que ele teria morrido por isso. Agora, a atividade, né, de Avicena como trabalhador assim, foi realmente quase espantosa, né? Ele estava sempre escrevendo, editava suas obras nas mais variadas circunstâncias, inclusive quando estava viajando a cavalo, também estava sempre ditando textos, né? E algumas vezes também ele esteve preso, porque tinha entrado em contato com príncipes das vizinhanças, né? Então o príncipe a quem ele servia acabou prendendo lá numa fortaleza, onde ele ficou lá 4 meses. E aí escreveu, sem consultar livro nenhum, escreveu uns 3 ou 4 livros, que tinha uma memória fabulosa, Avicena. Aí depois, o príncipe, né, que tinha exatamente fugido, voltou e reconquistou a cidade.
E aí Avicena foi liberado, né? E, inclusive, nesse período ele passou a desempenhar vários cargos importantes ali na administração pública. Então, apesar de toda, realmente o que eu admiro na Avicena é que, apesar de toda essa vida tumultuada, né, sempre correndo de um lado para o outro, ele teria escrito, né, apenas mais de 400 livros, né, dos quais pelo menos 23 em língua persa. Ele escrevia sempre em árabe, acho que o árabe dele era bastante claro, bastante preciso, né. Em grande parte ele criou a terminologia árabe no campo da filosofia. E uma das características também do estilo, que ele parecia não se preocupar muito com o estilo, mas ele era dado muito a fazer classificações, divisões, subdivisões, etc. Dizem que essa mania de Avicena teria influenciado muitos escolásticos medievais, né, cristãos, que sempre gostavam de ficar fazendo distinção, né, e subdivisões. A importância de Avicena aparece, inclusive, de maneira plástica, né, em pinturas, em representações. Por exemplo, uma representação muito antiga, ele aparece num trono e Galeno e Hipócrates em pé, um de cada lado, como se ele fosse o príncipe dos médicos, né? E, de fato, isso corresponderia, então, à verdade, né, do que foi Avicena. Que o nome de Avicena sempre foi quase sinônimo de medicina, né? Desde a China até Oxford, por exemplo, toda nessa região tão ampla, né, se sentiu o influxo de Avicena. Era realmente a última palavra. E o próprio livro principal dele, que é o livro da Cânon de Medicina, chegou a ter edições mais numerosas do que a própria Bíblia. Imagina a Idade Média, que a Bíblia era tudo, né? Então, a importância disso, né? Porque ele, realmente, no campo da medicina, ele inovou. Ele transformou a medicina em verdadeira ciência, abandonando aqueles critérios tradicionais, né, que atribuía tudo a espíritos, né, a forças de outro mundo. Para ele, a realidade do mundo era constituída por uma série de causas e efeitos naturais que você podia conhecer pela observação, pela pesquisa, pela experimentação. Então, isso foi fundamental exatamente para o desenvolvimento da medicina em todos os tempos. Pode dizer, toda a Idade Média, desde a época dele até a Idade Moderna, ele era exatamente a referência obrigatória, né, nesse campo. Então, ele adotou na medicina, então, esse princípio da causalidade natural, e essa orientação dada por ele chegou praticamente até os nossos dias. Mas, quer dizer, para nós que interessa exatamente no campo da filosofia, onde também a influência dele não foi menor, né? Uma das ideias assim interessantes de Avicena, exatamente quando ele tratava das ciências em geral, ele dava muita importância à lógica, inclusive não só em filosofia, mas também na medicina. Porque a lógica para ele era a base de todo o saber, né? Aliás, nos textos de filosofia de seminário, sempre aparecia essa tese, né, sobre a lógica. A lógica é uma arte ou é uma ciência, né? Então, os próprios escolásticos sempre discutiram muito entre si essa tese. E o nosso texto, por exemplo, dizia que a lógica era tanto uma arte quanto uma ciência, né? Então, Avicena sempre tratou a lógica como algo fundamental, como instrumento, né, de toda a forma de saber, né,
porque mesmo no campo da pesquisa prática, né, da medicina, você tinha que empregar a lógica para poder exatamente fazer as suas deduções corretas, né? E ele também teve algumas ideias assim, inovadoras do campo da ciência. Por exemplo, ele já fez referência ao princípio da inércia, teoria da evolução, também fez algumas observações astronômicas interessantes, mesmo a olho nu, né? Exatamente naquela época o saber englobava tudo, né? Não havia essa especialização que nós temos, né? E ele, sendo um gênio, né, praticamente dominava tudo o que se podia saber exatamente nessa época. E também ele foi, assim, um dos primeiros a indicar, né, as causas psicológicas das doenças físicas, né? Conta, assim, um episódio, né, da vida de Avicena, que ele tinha apenas 18 anos, e um jovem lá de uma família importante estava doente, e todos os médicos da região tinham sido chamados e ninguém conseguia resolver a doença desse rapaz, né? Aí mandaram chamar Avicena, tinha apenas 18 anos. Aí ele chegou lá na casa, né, no palácio, no palacete. A primeira coisa, ele pediu que todo mundo se retirasse, né, que ele queria conversar a sós com o enfermo, né? Aí ele se sentou ao lado da cama do enfermo, né, pegou o pulso dele e começou a conversar, né, ele perguntar sobre os interesses dele, da família, da vida e tal. E ele, não quero nada, não estou interessado por nada, eu quero é morrer. Aí o Avicena falou, agora, então fala sobre as mulheres. Você nunca se encantou assim pela beleza de uma mulher especial? Aí que o pulso do rapaz disparou, né? Aí o Avicena já foi direto, me diz o nome da moça, então, qual é o problema? Aí o rapaz se abriu e contou para ele, não, eu gosto de uma fulana tal, mas sei que meus pais serão contra, né? Então, aí eu disse, então tá bom, tal. Aí saiu, chamou os pais e convenceu os pais a permitir o casamento, curou o rapaz assim com isso, né? Então, eu tinha essa perspicácia, né, das coisas. Também ele dividia a medicina em teórica e prática, né? E a prática em curativa e preventiva. E dava muita importância que ele chamava da medicina preventiva, chamando a atenção também sobre a influência das estações, do clima, da própria topografia do local onde as pessoas viviam, né? Falava muito sobre as medidas higiênicas a serem adotadas também para evitar doenças, e também dos primeiros que a desconfiar que na atmosfera havia muitos micróbios que transmitiam as doenças, né? E isso só foi depois confirmado muitos séculos depois, né? Mas a Avicena já tinha percebido isso, a possibilidade, né, de haver micróbios na água ou então na atmosfera que seriam responsáveis por muitas doenças. Bom, conta, né, que uma lenda sobre a morte de Avicena, que ele tinha preparado 40 poções diferentes de remédio que deviam ser aplicadas quando ele estivesse assim para morrer, né? Porque ele achava que com aquilo, por isso diz a lenda, né, ele ia conseguir uma vida eterna, né? Aí o discípulo dele, então, quando ele estava já agonizante, começou a aplicar essas poções, né? Diz que na medida que ele aplicava as poções, a Avicena ia se despertando, né? Respirava melhor, abria os olhos, etc., né? Aí quando faltava a última, né, que ia realmente curá-lo definitivo, ele estava tão emocionado assim que derrubou no chão e esparramou toda a poção aí. Não conseguiu então salvar a Avicena. Mas essa é uma lenda, né? Mas a imortalidade que a Avicena queria, ele alcançou, né, de outra forma, né? Porque realmente até hoje ele é uma figura aí exatamente presente.
eu falei que a importância, então tem, quer dizer, essa parte toda aí já poderia se prestar, né, a uma pesquisa, uma exposição quase né, infinita, né? São tantos os lances, tantos os aspectos importantes. Agora, de fato, a importância para nós, a filosofia medieval é fundamental. Então, esses dois nomes, Avicena e Averroes. A gente estudando a história da filosofia medieval ocidental, né, chamada escolástica cristã, aí quando a gente vai ver aqui o Avicena ou o Averroes, vê que todos aqueles problemas que nós encontramos lá já tinham sido debatidos antes. É quase um repeteco, né? É claro que o problema fundamental, tanto entre os muçulmanos como entre os judeus e os cristãos, eram as relações entre filosofia e religião, né? Ou entre a razão, né, e revelação, e cada um fazia as adaptações que julgava necessárias. Né? Mas é curioso isso, que a gente vai ver aqui alguns detalhes depois, né? Porque geralmente se fala que, por exemplo, entre o século XII e o século XIII da filosofia medieval ocidental, né, chamada escolástica cristã, né, houve um salto qualitativo assim, que é praticamente inexplicável, né? Durante muito tempo ninguém sabe dar a razão disso. Como se fosse quase um milagre, né? Se você comparar, por exemplo, os pensadores do século XIII, lá, por exemplo, Santo Tomás, e depois dessa linha também lá, né, quer dizer, São Boaventura, e comparar com os do século XII, então século XI menos ainda, né? Você nota uma diferença qualitativa fundamental. Poxa, como explicar esse fenômeno, né? Hoje se sabe que a explicação foi a influência dos pensadores muçulmanos na escolástica cristã. Por quê? Isso através da Escola de Tradutores de Toledo. Né? No caso da filosofia muçulmana, que me interessa principalmente agora a Avicena, né? Quer dizer, houve a influência decisiva da filosofia grega através das traduções de Bagdá. Na época de Avicena, os califas, que aí teve, relembrando um pouco na história do islamismo, nós tivemos a primeira dinastia de califas, eram os Omíadas de Damasco. Esses Omíadas de Damasco, eles representavam, quer dizer, a dinastia de Muávia, que era o governador da Síria, e que teria exatamente assumido o califado no lugar de Ali, que era sobrinho de Maomé, e que os muçulmanos mais radicais julgavam devia ser o sucessor de Maomé. Mas esse Ali, que era casado com Fátima, né, filha de Maomé, que era um indivíduo bastante fraco e tal, que o próprio Maomé já deixava ele um pouco de lado, né, para não atrapalhar, né? E então, quando Maomé faleceu, a última mulher de Maomé, Aisha, que exatamente acho que foi no colo dela que Maomé faleceu, né? Ela então advogou a candidatura do pai dela, Abu Bakr. Aí inventou lá um hadith, ou seja, uma lenda, em que então, com a morte de Maomé, houve uma maior confusão ali entre os seguidores de Maomé, e que então Alá indicou Abu Bakr lá para substituí-lo. E Abu Bakr realmente foi o primeiro califa. Abu Bakr, depois veio Omar, e o último seria o chamado Califado Perfeito. E aí o califa reinante indicava já o seu sucessor, né? Mas aí quando Abu Bakr falece, aí vem o governador da Síria, Muávia, pretendia o califado,
e concorreu com Ali, que era sobrinho de Maomé. Né? Aí os dois acabaram se enfrentando no campo de batalha. E, no primeiro momento, o exército de Ali venceu o de Moabe. Bom, aí o Moabe, quando vendo que estava sendo vencido, ele colocou um exemplar do Corão na ponta das lanças dos seus soldados. Então, todo soldado com o Corão na ponta da lança. E aí os seguidores de Ali, que eram muçulmanos, assim, fanáticos quase, né? Não tiveram coragem de atacá-los, né? Aí ficou aquele impasse, né? Aí o Moabe falou, vamos fazer então submeter isso, né? Aí aparecer 2 representantes de cada lado, né? Eles decidiram, então, a gente vai seguir, né? Aí cada um escolheu um representante para fazer a arbitragem, né? E o Moabe escolheu um cara muito mais esperto, né? E o veredicto saiu favorável a Moabe, né? E aí os partidários de Ali se revoltaram, acharam que exatamente era a safadeza do Moabe, né? Que eles já tinham ganho a batalha antes, né? Ali, inclusive, tinha ligação, né, direta com Maomé. Aí não aceitaram, aí formaram uma seita. Os seguidores mais tradicionais, que hoje nós conhecemos sunitas, são os sunitas, fizeram os seguidores da tradição. E os que seguiram Ali são os que hoje nós temos, os xiitas, né, de hoje, são essa turma dos contestadores, né, do que ficou como califado oficial, né? E essa briga você vê que vem até hoje, né? Então aí, no Iraque, vemos atualmente, você vê lá também tem xiita matando sunitas, xiita, etc. Aí mais por questões mais políticas, né, do que propriamente quase ideológicas, mas não sei, a gente tem que ver exatamente. Então, aí ficou essa briga, né? Essa contestação dos... E aí isso deu origem também a essa questão a várias discussões assim, filosóficas, teológicas e filosóficas. Uns querendo justificar, né, a chamada dinastia Umida, que era a do Moábia, né? Diziam então que o homem não é livre e se isso aconteceu é porque Deus quis que acontecesse assim. Os partidários de Ali, eles argumentavam que um muçulmano que comete um pecado grave, um crime, não é mais muçulmano, já é infiel. E como o Moabe, né, tinha subido ao trono lá, assumido o califado através de um ardil, cometido um crime, então o poder dos Omíadas não era legítimo. Mas aí apareceram outros grupos para defender a dinastia Omíada, dizendo que o homem não é livre, e se aquilo aconteceu foi porque Deus permitiu. E aí uma série de discussões assim, bastante sutis, mas sempre com essa preocupação, né, de negar a legitimidade da dinastia Omíada, que ficou em Damasco assim até uns 700 e tantos, né? E outros então dizendo que tinham que escolher o novo califa, né, uma nova dinastia, porque aquela não era válida, né? Mas os Omíadas conseguiram ficar no poder, né, até a época em que exatamente os Abássidas, outra dinastia, os Abássidas, eles eram vinculados a um tio de Maomé. Então eles se julgavam mais legítimos do que os Omíadas. Aí fizeram um complô lá em Damasco, liquidaram com os Omíadas, a família toda, e fundaram em Bagdá o novo califado. Então o califado se transferiu de Damasco para Bagdá, e Bagdá então se tornou um centro cultural da maior importância. Inclusive os califas ali criaram escolas, universidades, né? A Universidade de Bagdá ficou a mais importante, e também uma escola de tradutores, que traduziram para o árabe as obras dos filósofos gregos, né?
algumas dessas obras vieram através do siríaco, que estiveram, quer dizer, os melhores tradutores que atuaram em Bagdá eram cristãos siríacos, que conheciam bem o grego, né? Então aí houve essa transferência de saber, né, através de Bagdá para o islamismo. Como aconteceu posteriormente, iria acontecer com Toledo, né? Foi outro centro de tradutores. Então, o papel, quer dizer, os abássidas liquidaram com a família Omida e só escapou um Omida que tinha 18 anos. Esse ele conseguiu atravessar o rio Tigres lá a nado, mais alguns servidores, e ele peregrinou pelo norte da África todo, esse grupo, e chegaram até o Gibraltar. Nessa época já a Espanha já tinha sido invadida pelos árabes, né? Que estavam lá, tinham criado o Al-Andalus, cuja capital era Córdoba, né? Então esse grupo fez uma sondagem e viu que teria um apoio, né, dos muçulmanos da Espanha. Então entraram na Espanha e conseguiram conquistar Córdoba. E ali então se instalou o primeiro califa omíada, Abd ar-Rahman I, né, que foi esse jovem que conseguiu fugir dessa carnificina ocorrida em Damasco, né, e os muçulmanos da Espanha o reconheceram como sendo o califa legítimo, né? E isso foi fundamental, porque se criou então o chamado islamismo ocidental, cuja capital era Córdoba. Tenho aqui Córdoba se tornou depois, no século X, XI, por aí, era a cidade mais populosa, mais rica e mais culta de toda a Europa. Que é curioso que nessa época, né, os cristãos, né, do Ocidente, os índios cristãos, eram uma espécie de terceiro mundo, né? O primeiro mundo era Constantinopla, os bizantinos, né? Depois tinha os muçulmanos, que tinham uma civilização muito evoluída também, e tinha os ocidentais, cristãos ocidentais, que eram verdadeiros bárbaros comparado com eles, né? Quando eu estava na Espanha, lá em 88, foi lançado um filme, o título era O Caminho do Sol. Quer dizer, o Caminho do Sol, então, exatamente se referia a essa fuga do Omíada, né, Abd ar-Rahman I, de Damasco para Córdoba, né? Então ele contou toda a história ali do Abd ar-Rahman I, e tem como é que chama lá, um episódio muito curioso, né? Porque era o século IX, nessa época, Carlos Magno sempre quis conquistar a Espanha muçulmana, né? Invadiu a Espanha, inclusive, né? Foi derrotado lá no Saragossa, ali naquele rio, acho que é o Rio Ebro, né? Aí tiveram que fugir, né? Aí criaram aquela lenda lá do Orlando Furioso, né? Aquilo é tudo invenção, né? Que o exército de Carlos Magno estava fugindo, atravessando os Pirineus, e aí os bascos, que dominavam ali os Pirineus, deixaram a metade do exército passar e caíram em cima do que ficou, né, e acabaram com eles, né? Então, aí como o Carlos Magno não conseguiu conquistá-lo pela força, né, mandou, pelo menos aparece nesse filme, né, oferecer ao emir de Córdoba uma das suas filhas em casamento, para ver se assim, né? E então aparece lá, chega lá em Córdoba, uma comitiva enviada por Carlos Magno, formada por um nobre, um militar, e um frade, né? E acho que um militar e um nobre civil e mais um frade chegam lá, então são muito bem recebidos pelo príncipe, porque os árabes, né, eram famosos por essa cortesia, né? E então aí o príncipe agradece a oferta, né? E apresenta a noiva dele, que já é uma noiva lindíssima, né? Apresenta para ele, que
Não. Mas falou, apesar de tudo, então oferece a eles um jantar, né, solene, assim, para homenagem a eles, né? E diz assim, mas antes de tudo vou preparar para vocês um banho, né? Aí os cristãos da ocidentais ficam apavorados, né? Porque banho para eles não conheciam, né? Aí a cena é muito engraçada, porque aí o frade, né, vira para eles assim, que um cristão deve estar preparado para tudo, até para o martírio, né? Quer dizer, como se o banho fosse... Porque os muçulmanos tinham aquelas termas, aquelas coisas todas que tem até hoje, né? Quem vai a Granada, por exemplo, hoje tem lá Pátio dos Leões, ali eu tinha aqueles banhos todos, né? Então, mas aí foi engraçado porque aí na sessão, né, a sala toda explodiu em gargalhadas, né? Diante dessa cena, né? Quando o frade dizia, o cristão deve estar preparado até para o martírio. Mas aí, então, essa presença dos muçulmanos na Espanha foi decisiva para todo o pensamento medieval. Né? Porque Córdoba, cidade de Córdoba. Primeiro, o imperador Adriano era de Córdoba. O filósofo Sêneca era de Córdoba. Averroes era de Córdoba. Maimônides era de Córdoba. Então, uma cidade realmente importantíssima, né? Deu, assim, verdadeiros gênios, né? Quando eu estava lá na Espanha, teve um festival internacional da guitarra, em Córdoba, né? Aí, em uma das noites desse festival, foi ocupada por um violonista brasileiro, radicado em Nova York, e veio um compositor também americano, pianista. Aí os dois tomaram conta ali do festival da noite, né? O brasileiro com partituras de violão e o americano com partituras de piano compostas por ele próprio. Aí depois dessa coisa toda, nós fomos para um bar lá junto ao Guadalquivir, né? E nessa época o meu irmão era da Embaixada Brasileira, ele que coordenou essas coisas. E nós fomos lá, então, para um barzinho lá para tomar vinho e ouvir o autêntico flamenco. Então, estava lá nesse bar, além do coordenador do festival, estava esse americano, que é esse compositor americano, Carlos Barbosa Lima, esse violonista brasileiro, e estava El Pelle e Vicente Amigo. El Pelle é o maior cantaor da época, não sei se continua, deve ser um dos maiores, aqueles cantadores de flamenco, né? Esse é um cantaor, é cantador, né? Então, e o Vicente Amigo, um tremendo guitarrista, naquela época acho que devia estar com uns 20 anos só, que depois substituiu o continuador do Paco de Lucia, né? Muito simpático, inclusive perguntou se eu era guitarrista também. Aí perguntei até a ele, né, onde eles aprendiam aquela música tremenda, né, e tal. Aí o pai falou, não, isso que a gente aprende nas ruas de Córdoba, né? Essa é a tradição cigana das ruas de Córdoba, né? Então foi muito interessante naquele barzinho, assim, aquelas cadeirinhas de palha, né? Assim, a gente ali... E de vez em quando o americano pedia para eles pararem, porque esse americano era descendente de irlandeses e conhecia muito bem o folclore irlandês. E ele descobria, assim, semelhanças, né, nas melodias, nos acordes, entre o flamenco e muita melodia popular irlandesa, né? É muito interessante, assim, essa troca, né? Mas então, voltando lá, como é que nós temos aí? São 6 e... Bom, vou dar uma corrida aqui, né, para ver o... Então, é importante, então, essa transmissão, como é que ocorreu, então, a influência, primeiro, que os muçulmanos sofreram da filosofia grega, né, que exatamente marcou esse encontro entre religião e filosofia, ou seja, razão e fé. Então, foi o primeiro esboço, né, uma primeira experiência do que depois ia ocorrer com os
escolásticos medievais, cristãos medievais, né? Exatamente quando aparece Aristóteles, né? Ali, através desses doutores de Toledo, cria um conflito ali entre filosofia grega e a revelação cristã. Mas antes disso tinha havido conflito, então, entre a fé muçulmana e todo esse aparato ideológico da filosofia clássica grega, né? Que chegou exatamente ali a Bagdá, ou através de Bagdá, para todo o islamismo, através dessa escola de tradutores, né? Então, quer dizer, Avicena, ele acaba sendo exatamente quase como que o resultado desse confronto. Como do lado muçulmano havia uma vigilância, né, quase uma intolerância tremenda do clero muçulmano em relação ao que era considerado ortodoxo no islamismo, né? E Avicena, geralmente, quer dizer, a presença, então, da filosofia grega começou a perturbar os espíritos, todo mundo se interessou, né? Que eram coisas interessantes, coisas que apareciam como óbvias para a razão, e tinham começado, quer dizer, essa comparação entre exatamente o que o Corão ensinava e o que exatamente eles liam, né, de Aristóteles e de Porfírio também. Quer dizer, o que é curioso é isso, que o Aristóteles entrou no islamismo neoplatonizado, tá? Porque muitos... primeiro porque teve 2 livros, né, que foi exerceram uma influência tremenda, tanto na parte oriental no islamismo, como depois também entre os escolásticos, chamada Teologia de Aristóteles e Liber de Causis. Depois se descobriu que essa teologia de Aristóteles não era mais do que 3 Enéadas de Porfírio, que tinham sido traduzidos, né, foram traduzidos lá para o siríaco e depois foram traduzidos para o árabe também. Então todo mundo acreditava que aquilo ali era aristotélico, mas não era, também era plotiniano, né? E o De Causis era exatamente uma versão da teologia de Próclo, que era outro também neoplatônico, né? Então isso já criou o próprio Avicena percebeu exatamente que a teologia de Aristóteles não era, ele já desconfiava que não era de Aristóteles, mas como todos aceitavam aquele texto, ele também, em parte porque ele também nunca aceitou Aristóteles assim, sem mais nem menos, né? Não era, ele é chamado comentador, né? Mas o comentador no sentido medieval, isso não excluía como chama, a inventiva ou a reflexão pessoal, né, do comentador, como depois ocorreu também com Averroes, né? Não é que eles repetissem, tem que interpretar o Aristóteles, e o Avicena, às vezes, também ele expressamente se desviava de Aristóteles porque tinha a pressão do ortodoxismo, né, islâmico. Porque o clero islâmico sempre foi terrível, né? Sempre tinha uma vigilância assim, implacável, né, sobre essas coisas, né? Então, Avicena teve que trabalhar entre essas 2 pressões, né? E acabou exatamente conseguindo, né, uma certa, vamos dizer assim, harmonia entre o islamismo e exatamente a filosofia grega, né? E exatamente o Averroes depois vai criticar exatamente isso em Avicena, né? Porque a Avicena, ele faz uma teologia que não é pura teologia, porque leva em conta a filosofia, e faz uma filosofia que não é pura filosofia, porque tem a presença da teologia, né? E Averroes, então, vai exatamente defender a possibilidade exatamente de uma filosofia pura, né, sem intromissão exatamente da revelação, né? E então vai dizer que a Avicena acabou comprometendo tanto a teologia como a filosofia, mas não tinha outra saída para Avicena, né, que era a questão de circunstâncias. Então,
As ideias fundamentais de Avicena, exatamente, que influenciaram exatamente a escolástica ocidental, estão no campo da metafísica. Né? Que também, para o islamismo, a metafísica era a parte mais importante, porque era ali que se debatiam essas questões das relações entre a filosofia e religião. E no campo da metafísica, quer dizer, muitas coisas que Avicena estabeleceu praticamente continuam vigentes até hoje. Por exemplo, foi o primeiro a colocar o ser enquanto ser como objeto da metafísica. Tá? Em Platão, a metafísica cuidava da teoria das ideias, né? Em Aristóteles, a questão do ato e potência, por aí. E Avicena foi o primeiro que colocou como objeto da metafísica, que ele chamava ciência divina, né? O ser como objeto próprio da metafísica. Seja, enquanto as outras ciências tratam de entes, né, seres determinados, a metafísica trata do ser em geral. Né? Inclusive, ele diz que o ser não é nenhum gênero, por isso não pode ser subdividido. Então, ele constitui uma categoria à parte. Né? E aí, nesse quer dizer, posicionamento, né, um dos pontos assim, mais controvertidos no campo da metafísica era o problema da criação. Que, segundo um arabista espanhol contemporâneo, Miguel Cruz Hernandes, ele diz que tanto a filosofia, o pensamento muçulmano, quanto o cristão gira em torno dessa questão, que ele chama de teologia da criação. O problema da criação. Porque no Gênesis diz, né, que Deus criou o mundo, né, no início, né, teve um tempo, e no tempo, né? Quer dizer, então, a criação do nada, que chamam ex nihilo sui et subject, né? Ou seja, do nada absoluto, né? E essa ideia que a gente estava ali criando problemas, inclusive não é de origem grega, né? Todos sabem que os gregos não tinham essa ideia de criação no sentido nosso, que é chamada creatio ex nihilo, criação do nada. Isso é uma ideia de origem judaica, da Bíblia, né? Para os gregos, a criação eles a entendiam no sentido quase da atividade do artista que trabalha uma matéria pré-existente. Então, a criação, no sentido grego, seria dar formas à matéria informe, né? Então, não seria... Mas, pressionado pelos teólogos, né, muçulmanos, Avicena teve que fazer uma certa concessão nesse campo, né? Então, acabou defendendo a ideia quase de uma matéria eterna, pré-existente, sobre a qual Deus agiria, né? Então, fez uma certa maquiagem nessa problemática, né, para dar a impressão que, mas de fato, a ideia de criação de Avicena não corresponde exatamente ao que nós entendemos de criação ex nihilo. Né? Ele teria que haver algum tipo de matéria anteriormente. Né? E essa questão sobre a natureza da matéria também acaba se refletindo depois os medievais, vão retomá-la também, porque, segundo assim, o puro aristotelismo, né, a matéria é pura potência. Né? Se é pura potência, ela não é nada. Né? Mas para Avicena, ele diz que, trabalhando a questão da relação entre a matéria e a forma, ele diz que a matéria, ela naturalmente aspira pela forma. Você já tem uma tendência assim, quase inata pela forma, ou seja, por algum modo de ser. Isso, então, daria à matéria algum tipo de realidade, muito mínima, muito assim, sutil, mas não puro nada. E São Boaventura, exatamente quando ele entra em discussão com Santo Tomás a respeito disso,
ele exatamente adota essa ideia de Avicena. Ele diz que na matéria existe o que ele chamava incoatio actus, né? Ou seja, a matéria não é pura potência, mas ela tem alguma coisa de ato, né? E isso aí tem uma série de implicações no campo da filosofia, então, bastante diversificadas, né? Então aí você vê também, então, como, quer dizer, Avicena, vamos ver, está presente, influenciou tanto Santo Tomás, como influenciou São Boaventura, como influenciou Duns Scotus, todo esse pessoal, né? E sempre com essa característica, né? Essa influência, no caso da escolástica medieval, ela era sempre adaptada, né, às exigências da fé cristã. Então, assim como a Avicena também, e os muçulmanos adaptavam as influências da filosofia grega às exigências da dogmática islâmica, né? Então aí tem que fazer uma série de dificuldades, de nuances, então, que às vezes não são tão fáceis, então, de serem percebidas. Então, além do problema da criação, quer dizer, foi uma das razões, por exemplo, né, entre os cristãos medievais, de repudiar os que não aceitavam Aristóteles, né? Que Aristóteles falava do mundo eterno, né? E a Bíblia falava claramente do mundo criado no tempo. Então, a prova da existência de Deus também é um outro campo em que há um encontro entre a Avicena com os medievais, inclusive até com Santo Tomás. A terceira via de Aristóteles, que era a via da contingência dos seres, né, ela foi entendida como sendo uma via que tinha sua origem no pensamento de Avicena, não de Aristóteles. Santo Tomás, inclusive, tinha essa opinião, né? Mas, em Avicena, a prova da existência de Deus mais importante não é a da contingência dos seres, ou seja, aquela que parte da existência dos seres limitados, da nossa experiência, né? Quer dizer, para explicar os seres da minha experiência, eu tenho que são relativos, né? Eu tenho que apelar para uma causa absoluta. Para Avicena, a prova assim, mais válida, mais importante da existência de Deus é uma prova metafísica, em que você parte do próprio conceito de Deus como ser necessário para a sua existência. Quer dizer, uma outra, ponto interessante, porque isso lembra exatamente Santo Anselmo, no famoso argumento ontológico, né? Que você não pode pensar Deus não existindo é um absurdo, né? Então, praticamente, isso já está em Avicena, né? Só que ele dizia, bom, esse tipo de argumento, ele só pode ser apresentado e usado pela elite intelectual. O povão não é capaz de entender isso, né? Então, para o povo, em geral, você usa esses argumentos baseados na existência do mundo objetivo, né? Então, a tal da terceira via da contingência dos seres, porque eles nunca vão entender essa argumentação metafísica. Então, isso exige, então, também, quer dizer, uma certa de adaptação, que os medievais também acabaram aceitando, né? De que para a elite intelectual você tem que usar um tipo de exposição, então, em teologia, né, e para o povão você tem que usar uma outra, tá? Que vai ser depois um ponto em que Averroes vai exatamente dar uma importância fundamental a isso, né? Não se trata de negar, de opor a religião com a filosofia, mas simplesmente que a filosofia, como ele diz, é a religião dos sábios e a religião é a filosofia dos ignorantes. Então, um pouco meio radical, mas no fundo a tese é essa, né? Então, para as pessoas simples, tem que usar, como dizer, argumentos de imaginação, né? Você tem que descrever o inferno, descrever o céu, assim, como uma coisa plástica, senão isso não é suficiente para levá-los à prática do bem, né? Eles só são
exatamente levados à prática do bem pelo medo, né? Ou então pelo interesse. Isso não é próprio, por exemplo, das pessoas mais evoluídas, né? Isso parece continuar sendo uma verdade. Eu vou falar alguma coisa aqui, então, só a parte que eu acho mais importante e mais específica de Avicena, que é a sua doutrina do entendimento agente. Isso aí deu um problema assim, né? Entre os medievais também, né? Mas isso já Avicena, quer dizer, quem colocou essa questão foi Avicena, ao afirmar a unidade do entendimento agente. O que é o entendimento agente? Essa postura de Avicena, ela é uma consequência exatamente da doutrina aristotélica do ato e potência. Né? Quer dizer, entendimento agente seria aquele entendimento que está sempre em ato. E o nosso entendimento, por exemplo, individual, ele está em potência, né? Em geral está em potência e de repente passa para o ato, né? Então ele não está sempre em ato, o ato é intermitente. Então como explicar essa passagem? Para Avicena, a única explicação é a existência de um entendimento agente único para todos, né? E que então explica a atividade selectiva de cada indivíduo. Né? Como é que eu vou explicar que eu que estou em potência passo para o ato de entender? Quer dizer, eu não posso explicar isso por mim próprio, né? Tem que ser um outro ser que está em ato que vem, né, fazer com que eu passe da potência para o ato. Bom, isso para os medievais significava simplesmente o seguinte, por exemplo, essa doutrina estaria baseada no capítulo 5º do livro 3º do De Anima de Aristóteles, um capítulozinho pequeno, né, onde ele fala que a mente em sentido ativo e tal coisa, em sentido passivo e tal. Aí ele diz que a mente em sentido ativo, né, é exatamente a única que é eterna e imortal. Então, significaria que a imortalidade, então, na doutrina cristã, imortalidade pessoal, né, individual, pessoal, essa doutrina de Avicena levaria a negar isso. Só existe imortalidade impessoal. Quer dizer, o entendimento é imortal, mas o indivíduo não. Né? E Averroes complica mais ainda, porque ele vai dizer que o entendimento, não só o entendimento agente, mas também o entendimento paciente é único. Quer dizer, aí... Não. E ele é curioso porque essa argumentação de Averroes, ela está presente exatamente nos comentários que ele faz à psicologia de Aristóteles, né? Onde ele tenta mostrar que passar do singular para o abstrato exige exatamente a universalidade, espiritualidade e tudo. Então ele acaba defendendo que no ser humano, por exemplo, aquilo que os escolásticos ou mesmo Avicena entendia como entendimento paciente, individual, isso não existe. Essa atividade intelectual universal, ela se individualiza através da imaginação e não através de um suposto entendimento. Né? Ele diz, por que por exemplo, o homem, animal racional, por que a minha ideia de homem é diferente, por exemplo, de Aristóteles era diferente de outro e tal? Por quê? Porque o homem, né, daquela época é diferente. Né? Então, a individuação, não, dessa atividade se faz através da representação imaginativa. Porque seria impossível, segundo Averroes, passar também do singular para o abstrato, né, do concreto para o abstrato, mesmo com a ideia de entendimento paciente. Né? Então, tudo isso levou a colocar os reacionários, pelo menos aqueles que reagiram à influência dos pensadores muçulmanos na escolástica, a atribuir exatamente um pensamento até ímpio, pelo menos contrário aos ensinamentos da revelação e da Bíblia, que fala da imortalidade, né, individual. E esse entendimento agente de Avicena também explica a própria concepção que ele tem da filosofia e da atividade filosófica. O entendimento agente é uma espécie de quase um Deus
intermediário entre Deus e o mundo. Né? E, segundo Avicena, quando se faz filosofia, a filosofia se faz graças à iluminação desse entendimento agente. Então, o filósofo, de alguma forma, se une a esse entendimento agente. Né? Isso tem uma dimensão mística. E, para os medievais, essa afirmação de Avicena era perigosa, porque faria com que o filósofo, o místico mais ainda, né, estivesse acima de todas as outras normas. Ou seja, como ele está em contato com uma entidade superior a todas as outras, só inferior a Deus, que seria o entendimento agente, ele não está obrigado a sujeitar-se a qualquer outro tipo de autoridade, qualquer nível, de qualquer natureza. Então, isso implicaria exatamente a liberdade absoluta de pensamento, que não interessava nem aos medievais nem aos islâmicos, né? Porque para eles era fundamental se manter o domínio da teologia, né? Portanto, da revelação da religião, sobre a filosofia ou a razão em geral. Né? Vou enterrar aqui, para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente fala um pouco sobre Averroes. O outro grande nome, grande personagem da filosofia muçulmana é Averroes. Né? Mas o nome dele era meio grande, né? Abu Walid Muhammad Ibn Rushd. Ele era também chamado Neto porque ele teve um avô que foi muito importante, que tinha o mesmo nome, que era juiz também ali em Córdoba. Né? Agora, entre Avicena e Averroes existe um personagem, um pensador muito importante, chamado Al-Ghazali. Importante porque Al-Ghazali acabou fazendo um ataque radical contra a filosofia. Bom, ele era um jovem professor de teologia em Bagdá e, de repente, entrou em crise, por volta dos 30 e poucos anos. A época perigosa, 30 e poucos anos. Ele começou a verificar que quanto mais ele provava os dogmas racionalmente, menos ele acreditava. Né? Aí ele entrou em pânico. Né? Aí, para salvar a sua fé, ele resolveu acabar com a teologia especulativa. Depois acabou, inclusive, abraçando o misticismo sufita, dos sufis. Sufismo, em árabe, significa aquele que se veste de lã, que era o hábito que eles adotavam quando alguém queria se dedicar só à religião. Né? Eles imitavam um pouco o cenobismo cristão. Né? Alguns faziam vida cenobítica individual, sozinho lá no deserto. Depois apareceram grupos, depois apareceram confrarias, né? Mas sempre com essa mesma ideia, né, de dedicação total à religião e de uma forma ascética. Né? Isso foi o caminho que o Al-Ghazali seguiu. Mas antes ele escreveu 2 livros. Escreveu mais, mas os 2 principais, né, que um que chamava A Intenção dos Filósofos e outro, A Destruição dos Filósofos. E os tradutores de Toledo traduziram apenas esse primeiro, que falava da intenção dos filósofos. Nesse livro ele faz uma exposição muito exata, muito perfeita de toda a filosofia anterior, da filosofia grega. Né? Mas os medievais ignoraram a existência de um prólogo que ele escreveu para os 2, explicando a intenção dele. Um amigo pediu exatamente que ele escrevesse sobre esse problema da filosofia e religião. Então ele resolveu, se eu vou falar contra a filosofia, primeiro eu devo conhecê-la, né? Aí escreveu um tratado muito bom, eu tenho até esse texto que eu trouxe da Espanha. O outro eu não consegui achar, a Destruição. Mas eu tenho do Averroes, uma tradução em inglês, através da qual é preciso saber o que o
o que o Ghazali disse, né? Porque ele disse, o Ghazali disse tal coisa, eu digo, pai, desce por aí, vai. Então, nesse prólogo ele diz o seguinte, então, como ele ia depois exatamente rechaçar toda a filosofia, ou especulação filosófica na teologia, exatamente para não criar dúvidas, né, sobretudo no povo, né, nos fiéis. Então, que a razão perturbava, né, a fé pura dos muçulmanos, né? Então, nesse prólogo ele diz que então, o primeiro escreveu essa intenção dos filósofos, só exposição, sem dizer se está certo ou está errado, né? E depois ele escreveu a chamada destruição dos filósofos, tal Tarrafut al-Falasifa, quer dizer, onde ele arrasou com a filosofia e criou exatamente uma postura dentro do islamismo de total repúdio para a filosofia. Essa atitude, quer dizer, ele era ali da Pérsia, né, de Tus, e essa postura de Al-Ghazali influenciou toda ali a postura islâmica e alcançou também a Espanha, que o clero que chegou na Espanha, todo ele estava imbuído dessa ideia, o clero muçulmano, né, o chamado maliquis, o maliquismo, né, essa tese básica de que entre filosofia e revelação, entre razão e revelação, não existe forma nenhuma de compromisso, não, de harmonia. E Averroes, porque Averroes vai ser exatamente a expressão maior do que eles chamam de falsafa islâmica, ou seja, filosofia islâmica, que os filósofos islâmicos, ou seja, aqueles que se pautavam pela razão mesmo no campo da teologia, eles eram chamados de falasifa. Falasifa, quase filósofo, né? Mas é o nome já que ficou estereotipado, né? E a primeira coisa que ele tentou fazer, exatamente dentro desse clima, né, de oposição à filosofia, foi mostrar que fazer filosofia era não só legítimo para o muçulmano, mas também obrigatório. E ele se baseou, então, no próprio Corão. Tem uma sura, né, um versículo, diz assim, raciocinai, né, vós que tendes inteligência. Né? Então, ele diz, bom, isso é um mandamento, né? Porque os muçulmanos, né, para eles tudo tem que estar no Corão, né? Direto ou indiretamente, qualquer coisa tem que estar justificado e legitimado pelo Corão. Então, Averroes segue exatamente essa tradição. Então, usou o Corão para mostrar, né? E escreveu, então, contra Ghazali, a destruição da destruição dos filósofos. Tarrafut, né? Al-Falasifa, né? Eu tenho exatamente a tradução inglesa desse texto do Averroes, né? Não inteiro, mas pelo menos uma grande parte, né? E com isso, então, exatamente, quando dizer o Averroes, o filósofo tem primeiro que garantir pelo menos a sobrevivência, né? Ou seja, legitimar a sua atividade. Porque entre os muçulmanos, se não fosse legitimado, eles cortavam o pescoço simplesmente, pronto, né? Então, mostrando que a filosofia, ou usar a razão, era não só legítimo, né, mas obrigatório. Então o papel do filósofo estava exatamente justificado. Porque todo o ambiente da Espanha, então, da Espanha muçulmana, que era chamada Al-Andalus, né, esse era o nome oficial, né, do reino muçulmano na Espanha, ele era dominado pelo clero maliqui. O clero radical exatamente tinha as ideias de Al-Ghazali como base, né? Quer dizer, a filosofia, no campo da religião, da teologia, ela só é prejudicial. Só serve para confundir, né, e enganar, e não explica nada. Ele chega até a negar, nessa refutação, destruição dos filósofos, quer dizer, muito antes de Hume ainda, né, a validade do princípio de causalidade, para exatamente salvaguardar
o domínio absoluto de Deus sobre tudo, né? Se não existe causa segunda, tudo é causa primeira, tudo é causado por Deus, né? Então, quando entra a razão, começa a querer procurar justificativas e coisas, e com isso exatamente acaba comprometendo o conteúdo da revelação. Então o Averroes tem esse aspecto, quer dizer, ele é considerado exatamente, praticamente a última expressão filosófica do islamismo e a mais elevada, a mais assim, evoluída de todas, né? Averroes não teve continuadores no campo islâmico. Todos atribuem que as ideias de Averroes, elas encontraram continuidade na escolástica cristã, em parte, e sobretudo no Renascimento. Porque a postura básica do Averroes foi defender a legitimidade do pensamento chamado pensamento laico, né? Então, toda a oposição que ele encontrou entre os escolásticos cristãos medievais, ela estaria exatamente fundada nessa percepção de que as ideias de Averroes, elas levariam fatalmente à negação do que constituía a ideologia medieval, né? Que era o domínio da teologia sobre todas as ciências, né? Quer dizer, era a base da chamada cristandade medieval, né? E essa postura laica, ela só foi assim tornada, vamos dizer assim, universalizada a partir do Renascimento, né? Todas aquelas contestações que foram feitas, né? Tanto Marcílio de Pádua, né? E tantos outros lá do Renascimento, até inclusive o próprio Maquiavel, né? Todos eles teriam tido em Averroes uma espécie de antecessor das suas ideias, né? Embora Averroes nunca chegou a explicitar, né, as consequências dessas ideias no campo da política, mas de fato elas levavam a isso, né? Quer dizer, uma coisa é a razão, a postura laica, outra a postura religiosa baseada na fé. Então Averroes nasceu nessa cidade aí, que eu já mostrei, importante da Espanha, né? Córdoba, que tem uma pátria de pessoas importantes, né? Ele foi praticamente contemporâneo de Maimônides, outro grande pensador judeu, né? Existe só uma diferença de uns 7 anos de um para outro. Maimônides nasceu uns 7 anos depois de Averroes e morreu praticamente 7 anos depois dele também. Então só que eles nunca se encontraram, porque Maimônides teve que emigrar, né, para Egito e depois para a Palestina, devido ao radicalismo exatamente de uma dinastia almohada, que veio do norte da África, que tomou conta da Espanha. E era uma dinastia totalmente intolerante. Aí perseguiu, né, assim, ferozmente os judeus e os cristãos. Aí Maimônides teve que... E sobrou um pouco também para o Averroes, que ele acabou sendo também desterrado, né, para o sul da Espanha, ali, uns 2 anos. Né? Então, ele nasceu aqui em Córdoba, então nessa Espanha muçulmana, conhecida como Al-Andalus, né? E por uma circunstância muito assim aleatória, ele acabou não só interessando na filosofia, mas entrando em contato com a filosofia. O médico do príncipe da época, né, que era Abu Yukud Yusuf I, ele era um príncipe muito culto e se interessou muito por Aristóteles. E começou a ler Aristóteles, né? Ele não entendeu nada, não estava entendendo nada, né? Aí chamou o médico dele, que era também filósofo, Iudaio, Abu Iudaio, né? E pediu para ele se podia explicar, né, aquelas coisas de Aristóteles, né? Aliás, eu esqueci de contar um episódio também da Avicena, né? Que a Avicena, quando dominou todas as ciências, aí foi estudar a metafísica, que para ele era a ciência divina. E
leu a Metafísica de Aristóteles. Leu 40 vezes sem entender nada. Acho que sabia até de cor a Metafísica de Aristóteles. Ele falou, é um caso estranho, porque ele entendia tudo que lia e a Metafísica ele espacou ali, que não tinha jeito. Aí um dia, passando ali em Córdoba, lá pela rua, um livreiro lá, coisa assim, chamou por ele e disse, olha, tem um negócio aqui, uns manuscritos que estão vendendo aqui muito barato, talvez interesse para você. Estão baratos porque o dono está precisando de dinheiro. Né? E o Avicenne, que tinha muito bom coração, para ajudar o cara, o dono comprou, né, aqueles manuscritos, aí levou para casa. Quando ele chegou em casa, que ele abriu, eram os comentários de Al-Farabi da Metafísica de Aristóteles. Né? E ele ficou tão feliz com isso, tal, que saiu na rua e distribuiu assim, esmolas a rodo lá, aos pobres, né, para agradecer aquela coisa. E aí, com a ajuda do Al-Farabi, ele entendeu perfeitamente a metafísica. Né? Então foi um caso assim, bem interessante. Porque Aristóteles tem essa experiência. Se Platão você pode ler diretamente, você entende tudo, não tem problema nenhum. Né? Mas Aristóteles, se você não tiver uma boa iniciação, é muito difícil sozinho. Eu lembro que o Celso Lemos, titular aqui da sala nossa, me contava que ele teve um aluno marxista. E ele era professor de filosofia medieval. E o cara não tinha horror, não podia tocar em Aristóteles, quem fosse, né? Para ele era detestável. Né? Aí, pronto, tudo bem. Aí passaram anos, né? O Celso Lemos morava na Urca. Eles, quando ele está lá, toca a campainha no apartamento dele. Aí ele vai atender, chega lá, é o cara, assim, pedindo você não podia dar umas aulas particulares sobre Aristóteles para ele, porque estavam fazendo muita falta. E, quer dizer, certamente sozinho não conseguiu entender, né? Santo Agostinho que entendeu toda, como é que chama, as categorias de Aristóteles, tem lá ele conta isso lá na sua, como é que chama, como é que é a sua autobiografia? Confissões. Quer dizer, deve ser muito inteligente mesmo, ele falou que leu aquilo lá, achou claríssimo, sem nenhum problema. Né? Mas normalmente o Aristóteles realmente, problema demais. Eu lembro uma vez eu assisti na UERJ estava um concurso para professor titular. Aí eu entrei lá para assistir uns 15 minutos que eu sentei ali. O cara estava metendo o pau no Aristóteles, mas falando tanto absurdo de Aristóteles, olha, eu nem aguentei sair embora imediatamente. Como é que o cara podia ignorar tanto daquele jeito? E estava metendo o pau no Aristóteles. Aí depois eu comentei com um dos membros da banca, falei assim, não, como é que foi aquilo lá? Aí ele falou, olha, eu antes dava 0, coisa, mas aí, como ele estava sendo protegido por alguém importante lá e tal, quer dizer, aprovaram o cara a coisa. Mas em 5 minutos que eu fiquei lá na sala, mas cada verdadeiras barbaridades sobre coisas comezinhas de Aristóteles. Né? E ele lá fazendo quase gozação do Aristóteles. Poxa vida, como é que pode? Então, voltando ao que eu estava falando aqui bom, exatamente. O caso que levou, então, Averroes a se interessar por Aristóteles. Então, o príncipe, não entendendo, pediu para o médico particular dele, né, Ibn Tufail. Aí o médico falou, olha, eu já estou meio velho demais, né? Acho que ele tinha um pouco mais de 50 anos, então, né? Hoje seria novo, né? Naquela época. Falou, então, mas tem um jovem muito inteligente que eu acho que ele vai... Não, eu vou te apresentá-lo. Era o Averroes. Aí levou o Averroes lá à corte do príncipe. Aí o príncipe lá fez uma série de perguntas lá para o Averroes, ficaram batendo um papo e tal. O príncipe ficou muito impressionado com o Averroes, deu vários presentes lá para ele, assim, de vestes muito suntuosas e tal, e pediu para ele, então você vai me explicar. Aí o Averroes foi. Eu me lembro também o caso do professor que foi meu orientador no pós-doutorado lá na Espanha, me contando, né? Ele era da Universidade de Granada. E era considerado hoje o maior arabista espanhol. E ele também entrou nessa aí por acaso, falou que apareciam 2 bolsas do governo lá na universidade para estudar árabe, né, e se formar nessa área, né?
e tinha aparecido um interessado e tinha uma bolsa lá que ninguém... Assim, aí foram atrás dele, né? Você não quer não, tal, não sei o quê. Aí pensou um pouco, falou, vou arriscar, né? Aí pronto. Por esse acaso, né? Acabou se tornando o maior arabista atual da Espanha, né? Miguel Cruz Hernández. Né? Então, e ali na Espanha é a coisa mais fácil, porque você atravessa ali coisa já está, né, em contato com eles, né? Eu fui no Congresso Internacional na Catalunha em 73, não, em 93, 93. Fiquei impressionado com os grupos lá de especialistas em medieval, vários setores, né? Quer dizer, aquilo para eles é um negócio assim, natural e fácil, né? Eles ali, qualquer coisa, atravessa ali o Mediterrâneo e já fica lá para pesquisar, etc., aprender a língua e tudo, né? Então, eu mesmo, quer dizer, quando esse professor me levou no departamento lá da Autônoma de Madrid, onde eu ia fazer a minha pesquisa, aí foi me mostrar a biblioteca, pô, eu olhava os livros, tudo em árabe, eu fiquei, os mapas assim dos corredores, tudo em árabe. Eu fiquei doido, falei, nossa, estou perdido. Então, pelo menos para poder ler um pouco esse troço aqui, eu vou ter que... Aí entrei tinha um curso na escola diplomática lá do governo espanhol, tinha uma professora marroquina que dava árabe, né? Então tive lá um pouco, aprender um pouco para ler, pelo menos um pouco as coisas, porque é um negócio realmente... E o árabe é uma língua infernal de difícil. O russo, perto do árabe, é facílimo, né? O alemão um pouquinho mais assim, mas o árabe realmente é muito difícil. A gente vê essas revistas espanholas, assim, várias revistas, né? Aí põe aquele, como é que chama lá no final, assim, a documentação, tudo em árabe, a gente olha assim. E para eles lá realmente é muito, quer dizer, uma coisa bastante acessível, né? Para nós aqui realmente fica muito longe. Então o Averroes ele está situado exatamente numa espécie de tradição que costuma ser chamada de koiné, neoplatônica, cristã e pagã. Exatamente por causa dessa influência do neoplatonismo, exatamente no pensamento islâmico, né? Que isso afetou tanto cristãos como muçulmanos, como judeus, né? E Averroes, exatamente a partir dessa estudo, né, e também desse compromisso que ele assumiu lá com o príncipe, né, de explicar Aristóteles, que não era uma pessoa... Inclusive, depois ele substituiu esse médico da corte como médico da corte também, que Averroes era formado de medicina, direito, ali toda teologia, né? Quer dizer, era, dizer assim, a tradição, né, desses que chamavam Cadi, ou juiz, né? Ele foi juiz em Córdoba e também em Sevilha. Não esses juízes, então, tinha que exatamente dominar não só o direito muçulmano, mas também as outras ciências. Ele também, era médico particular do príncipe, tinha que... Bom, os autores que foram... Então, quer dizer, essa passagem, essa transmissão de saber da filosofia clássica grega para a cristã, ou melhor, aí no caso a islâmica, inicialmente, né, ela foi feita através de traduções, tanto de Aristóteles como dos comentadores de Aristóteles, e outros autores também que foram traduzidos foram Próclo, Ptolomeu, Galeno, Euclides, Dióscuros, Demócrito e Hermes Trismegisto, os principais, né? O Miguel Cruz Hernández, né, esse arabista espanhol, ele verificou que todas essas traduções do árabe para o latim ou para o espanhol, mas tudo para o latim, são traduções muito corretas. Então foi feito por pessoas que realmente conheciam bem, né, o árabe.
Inclusive as citações que São Tomás faz, né, de Averroes e de outros lá, que são traduções literais do árabe, né? E os arabistas contemporâneos espanhóis foram checar aquilo, né? E verificaram que estão perfeitas. Né? Aí eles foram, depois, pesquisar, né, como isso ocorreu. Né? Realmente é um fenômeno muito curioso, muito interessante. Tá? E aí, então, Averroes, quer dizer, diante dessa tradição influenciada pelo neoplatonismo, ele vai assumir uma postura radical em favor do aristotelismo. Né? Ou seja, até a noção de filosofia para Averroes, que é fazer filosofia. Fazer filosofia é entender Aristóteles, né? Basicamente. Esse entender aí, quer dizer, fica muita coisa, né? Comentar Aristóteles, como se falava, né? Que não quer dizer simplesmente copiar Aristóteles, mas quer dizer, para Averroes, Aristóteles era a maior expressão da razão humana. Tá? Ou seja, além de Aristóteles, por isso que eles falavam divino Platão e o genial Aristóteles, né? Os dois que eles sempre tentaram harmonizar, tanto os muçulmanos quanto os cristãos. O primeiro que verificou que era impossível isso foi Santo Tomás. Santo Tomás verificou que ou se é aristotélico ou é platônico, não dá para ser os dois. Então, mas foi o primeiro, né? Demorou muito isso. Né? E Averroes, então, quer dizer, assume essa postura assim, meio radical a favor da filosofia, a favor da razão, e fundado em Aristóteles. E essa postura de Averroes exatamente provocou quase um escândalo, né, entre os medievais, e mais ainda quando Santo Tomás acabou adotando várias teses de Averroes. Né? Porque Santo Tomás, é curioso isso, né? Apesar do compromisso que ele tinha com o dogma cristão, ele sabia entender e aceitar as posturas válidas do ponto de vista da razão dos muçulmanos. E por isso ele foi também considerado averroísta, né? Aí, quer dizer, essas posturas de Averroes acabou atraindo uma série de seguidores no âmbito do pensamento escolástico cristão medieval. Aí deu origem ao chamado averroísmo latino, né? O primeiro averroísta seria ter sido Santo Tomás. E quem descobriu isso foi Ernesto Renan, autor do famoso Vida de Jesus. Ele tem um livro chamado Averroes e o Averroísmo. Então foi o primeiro que percebeu isso e fez uma exposição, embora dizem que alguns equívocos, porque ele não conhecia todos os escritos de Averroes, mas basicamente ele detectou exatamente essa influência de Averroes em Tomás de Aquino. E depois os arabistas foram verificar que essas coincidências eram, assim, muito grandes. Então, o Miguel Cruz Hernandes, esse professor que eu me referi, né, ele diz que para se entender bem Averroes, teriam que equacionar uma série de pontos. Eu vou citar aqui essas séries, só para dar uma visão assim, quais as linhas estruturais do pensamento de Averroes? Primeiro estabelecer isso. Depois, o que se deve entender por averroísmo? Quais os critérios para se estabelecer a real influência de Averroes no Ocidente medieval? Como a fama de Averroes chegou tão rapidamente ao Ocidente? Simplesmente por causa das traduções de Toledo. Né? Quer dizer, quase ainda Averroes vivo e já se conhecia o pensamento dele por lá. Então, uns 30, 40 anos depois da morte de Averroes, toda a obra dele tinha sido traduzida. Né? Na perseguição que fizeram contra Averroes no final da vida, muitos textos foram queimados pelo clero maliquita lá do Al-Andalus. Mas, felizmente, muitos foram salvos porque os discípulos de Maimônides
traduziram quase todas as obras também, muitas obras importantes de Averroes para o hebraico. Então agora até esse professor, ele estava com um projeto que era financiado pelo Conselho de Investigações Científicas do governo espanhol, de publicar todas as obras de Averroes, tanto em árabe, como em latim, como em hebraico. Já tinham que fazer um levantamento completo, todas essas obras, publicar o texto, então traduzido, e depois a tradução em espanhol de todas elas. Na minha época lá já tinha saído 2 volumes desse projeto. Deve ser maravilhoso, né? Porque pegar tudo, né? Então, então com isso só aí poderia exatamente fazer um dimensionamento exato da filosofia de Averroes. E ele anota assim como ideias potencialmente averroístas seriam as seguintes: a possibilidade de uma filosofia pura. Não só para ele defende exatamente a necessidade até de uma filosofia pura. Quer dizer, fazer filosofia é usar a razão e sem nenhum compromisso com mais nada. Depois, a ruptura com a síntese aviceniana. Exatamente, porque a crítica fundamental que Averroes faz a Avicena é que a Avicena não fez nem teologia pura, nem filosofia pura. Porque, exatamente, fazer filosofia levando em conta a teologia e vice-versa, né? Então, o que ele postulava exatamente uma filosofia pura. A concepção do mundo natural como necessário e como resultado também da própria matéria. A doutrina da unidade do entendimento humano, ainda mais radical do que a de Avicena, né, que era só o entendimento agente, em Averroes é um entendimento paciente também. Aliás, eu recebi um projeto da FAPESP, Fundação de Auxílio à Pesquisa do Governo de São Paulo, que eu sou consultor para a área de filosofia dessa fundação, né? De um estudante lá que fez uma pesquisa sobre Averroes, né? Sobre essa questão aí do entendimento único, etc. E tal, né? Só que eu também não ia cobrar isso no meu relatório, eu acabei aprovando, né? Ele desconhecia exatamente essa postura de Averroes sobre o entendimento paciente, que exatamente essa postura ela só está explicitada no comentário que ele fez ao De Anima de Aristóteles, né? É um texto que eu, por acaso, eu tinha, né? Mas também eu não ia, essas avaliações elas são assim anônimas, né? Você nem eu ia cobrar do rapaz isso, né? Porque é um texto que não existe, né? Eu achei interessante porque lá na USP, né, se interessar por um tema desse, né? Então, aliás, quando eu obtive a bolsa, né, para pós-doutorado em filosofia, né, do CNPq, todo mundo admirou, né, porque como é que o CNPq resolveu financiar um negócio numa área dessa, né? O CNPq está mais para a área de ciências exatas, né, e não para um troço desse, né? Deixa eu mais... Consonância intrínseca entre razão e fé. Quer dizer, o Averroes acaba defendendo essa consonância com base num princípio que depois vai ser tomado por Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a verdade só tem uma origem, uma fonte, que é Deus. Então, o que é verdadeiro não pode se contradizer, né? E aí teve a famosa tese da dupla verdade dos averroístas parisienses, né? Que exatamente baseado em Averroes, os professores, né, da Faculdade de Artes de Paris, para se livrarem da tutela da teologia, os teólogos que mandavam ali na universidade, eles apelaram para o que seria chamada doutrina da dupla verdade. Ou seja, uma coisa pode ser verdade em filosofia e errônea em teologia, e vice-versa, né?
Aí São Tomás exatamente combateu isso, porque não pode, isso é um absurdo, né? Mas o Cruz Hernandes, ele disse que é o seguinte, que isso foi apenas uma estratégia dos professores da Faculdade de Artes, onde estava a filosofia, de poder fazer filosofia pura sem intervenção da teologia. Né? Porque, inclusive, o tal famoso Siger de Brabante, que criou uma série de polêmica lá, acabou sendo condenado, inclusive, ele era bem mais jovem que Santo Tomás e São Boaventura, ele chega a dizer claramente, ele falou, bom, eu posso chegar a uma conclusão em filosofia e depois verificar que essa conclusão, ela é contraditória com outra da teologia. Quer dizer, o que eu afirmo é que em filosofia a verdade é essa. Agora eu aceito a da teologia. Não nego como crente, né? Todos eles usaram essa postura. Ou seja, eu aceito isso aí, mas é igual aquela história do Galileu. Da Terra, como é que a gente fala? Por se move, né? Quer dizer, então, porque aqui isso é muito natural, dado o contexto cultural da época, né? Em que exatamente o importante era a postura exatamente baseada na fé. Então, essa teria sido uma das teses mais, assim, consideradas assim, mais escandalosas até do averroísmo latino, essa da dupla verdade, que atribuíram a Averroes, mas de maneira errônea, ele nunca defendeu isso. Né? Quer dizer, a partir da ideia de uma filosofia pura, os averroístas latinos optaram ou adotaram essa atitude, né? Porque realmente a tutela da teologia era muito violenta, né? Então, via Abelardo, desde Abelardo, né? E o próprio Siger de Brabante também, que acabou sendo condenado, junto com o Siger de Brabante, o próprio Santo Tomás. Santo Tomás foi condenado como averroísta, né? Porque, quer dizer, ele adotou muita coisa de Averroes. Quer dizer, muitos argumentos de apologética que Averroes usa a favor do Corão, por exemplo, a missão divina do profeta, né? A inspiração dos profetas, milagres, etc. Santo Tomás usa isso também como argumento a favor da fé cristã. Né? É curioso que o Cervantes, né, no Dom Quixote, tem uma parte lá, uma passagem em que ele, para dizer que a coisa era muito falsa, né, ele diz assim, tão verdadeira quanto os milagres de Maomé. Agora imagino que se traduz isso para o árabe, como é que eles vão reagir a essa afirmação, né? Quer dizer, para dizer que era muito falso, ele dizer que era tão verdadeiro quanto os milagres de Maomé. E o Averroes admite, né? Por isso que diz, bom, ele era racionalista, mas não era um racionalista assim radical, porque ele admite a possibilidade de haver milagres, de haver essas coisas todas, né? Mas, então nessa briga, né, que houve lá, então, inclusive sobre o entendimento, a unidade do entendimento, tem 3 textos. Eu tenho 2, o do Siger eu não conheci, não consegui achar. Publicaram na época 3 textos sobre essa questão. De Unitate Intellectus, tem um de Santo Tomás, Santo Alberto Magno e um do Siger de Brabante, contra os 2. Né? E aí tem, quer dizer, nesse texto, Santo Tomás usa umas expressões um pouco fortes contra o Averroes. Mas isso era também uma forma de dizer para os outros, não sou averroísta. Né? E não quer dizer que fosse realmente uma convicção. E aí criaram também uma série de, só para terminar, de lendas sobre Averroes, né? Quer dizer, o Averroes ateu, o Averroes queria destruir as 3 grandes religiões, né? E na própria pintura do Renascimento, tem muitos quadros sobre o chamado Triunfo de São Tomás, em que ele aparece pisando o Averroes. Né? Tem um lá de Florença, né? Tem São Tomás aplastando Averroes como se fosse um verme, né? E, entretanto, São Tomás demonstra para Averroes o maior respeito. Inclusive reconhece, por exemplo, o que tanto escandalizava os escolásticos cristãos, a tese da eternidade do mundo, né? São Tomás diz, não, se você usar pela razão, é perfeitamente admissível isso, que o mundo seja eterno. Só sabemos que o mundo começou no tempo pela revelação.
Não, isso causou um tremendo escândalo. Como é que ele está concordando com Averroes? O argumento é muito simples, né? Se Deus é eterno, a causa é eterna, o efeito pode ser eterno também, né? Por que tem que... Aí Santo Tomás diz claramente que o mundo foi criado no tempo, só a revelação. Porque pela razão não existe nenhuma inconveniente em admitir, né, essa tese de Averroes e dos muçulmanos em geral, de camarada de Avicena também, né? Quer dizer, o Avicena diz que Aristóteles não defendia a eternidade do mundo porque ele usava aqueles textos neoplatonizados, né? Então, com isso também ele acalmava os teólogos, né? Então é isso aí. Então, quer dizer, Averroes acabou, de fato, né, e sendo um certo precursor, inclusive, do Renascimento. Todos os historiadores reconhecem que ele não teve continuadores no âmbito do islamismo. Ele foi o ponto mais avançado da reflexão filosófica dentro do islamismo. Então, as ideias de Averroes, elas foram, de certa forma, encontraram uma certa continuidade nos próprios cristãos medievais e, sobretudo, no Renascimento. Sobretudo com essa ideia de uma ciência laica, né, que depois se refletiu também no Estado laico, né? Tudo isso, geralmente, denominado averroísmo, averroísmo político, averroísmo filosófico, averroísmo teológico também, né? Quer dizer, eu tinha feito aqui, tinha uma exposição de alguns aspectos do averroísmo filosófico e teológico de São Tomás, mas fica por isso. Então é isso aí.